E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, né? Pandemia deixa milhares de pessoas sem trabalho no Japão porque a rede de segurança japonesa falhou. Além das graves implicações para a saúde e enormes mudanças que trouxe às nossas rotinas diárias, a pandemia de coronavírus teve um grande impacto econômico em todo o mundo. Não menos importante sobre como e se trabalhamos. No Japão, as estatísticas do Ministério do Trabalho sugerem que mais de 70 mil pessoas perderam seus empregos entre final de janeiro e 6 de novembro. Muitos estão sendo reprovados pelo sistema do seguro-desemprego. Isso aí já era de se esperar já. Uma mulher na casa dos 40 anos falou conosco sobre a condição de anonimato. Perdeu seu emprego de meio período em julho, quando o pub em Tóquio, onde ela trabalhava, fechou. Então é por isso que ela pediu anonimato, né? Trabalhava em pub. Né? Fala assim porque futuramente, caso o pub reabrisse, ela poderia, né, voltar a trabalhar lá. Não só, tem vários pubs, né, no Japão que fecharam, né? Teve dois que fecharam, dois até grandes e importantes por sinal, né, na comunidade lá em Tóquio, né, e o canal aqui gravou um deles, tá? O segundo, que era só de homens, o canal não gravou, no caso eu não gravei esse só de homens, tá? Mas ele fechou, por isso que eu estou passando para vocês, assim, esses pubs que falam assim, são clubes de hostess, que as pessoas vão lá para beber, né, e são beber, comer. E tem os anfitriões, dependendo do clube que você vai, os anfitriões são mulheres, no caso seriam anfitriãs, e tem os anfitriões, no caso assim, os homens, que vão lá, sentam com a pessoa, ficam conversando com a pessoa. Claro que não é só conversar, né? Eles incentivam a pessoa a ter gastos ali. Aí geralmente são pessoas bonitas, bem trajadas e etc, assim, para poder trazer um ar melhor, né? Para tirar aquela sensação de solidão, né, das pessoas, né? Então por isso que no Japão faz muito sucesso aqui. Aqui no Japão são chamados de sunaco, tá? Para a grosso modo falando, são os sunakos, os pubs aqui do Japão. De acordo com o Ministério do Trabalho, ela é uma das mais de 30 mil trabalhadores não regulares desempregadas pela pandemia entre maio e outubro. Acredita-se que o número seja maior, é aquilo que eu já expliquei também em outros vídeos. Os números são maiores porque, né, esses números que o governo passa são as pessoas que foram procurar emprego ou foram, né, dar entrada no seguro-desemprego que passaram pelo governo. Só que tem pessoas que sabem que não tem o tempo limite mínimo para requerir o seguro-desemprego. Então não vão nas agências do governo. Elas vão procurar emprego diretamente em outros, no caso assim, empresas privadas, né, sem auxílio do governo. Aí nessa brincadeira, essas pessoas não entram nas estatísticas do governo. Né? Além de outros exemplos também, que não se passa pelo governo, vai direto. Né? E nessa brincadeira toda, as estatísticas do governo ficam imprecisas. Mãe solteira, ela trabalhava 5 dias por semana para sustentar 2 filhos na universidade. Ela se candidatou à Previdência Social para sobreviver até encontrar um novo emprego, mas foi rejeitada, apesar de pagar o seguro-desemprego. O motivo apresentado foi considerado como tendo abandonado o emprego voluntariamente. A mulher diz que quando seu local de trabalho fechou, a operadora ofereceu-lhe um emprego em outro bar. Ela recusou, citando um longo trajeto e um corte significativo nas horas de trabalho. A empresa então pediu que ela enviasse uma carta de demissão, declarando: estou pedindo demissão por motivos pessoais. Porque aqui no Japão funciona o seguinte, tá? Se você é demitido, eles vão soltar um papelzinho verde lá para você e vai o carimbo, né, da empresa falando, né, o motivo, né, que você foi demitido. Por você ter sido demitido, o seguro-desemprego ele sai mais rápido. Tá? Porque eles entendem que a pessoa não foi a pessoa que catimbou, não foi a pessoa que saiu, que é uma pessoa esforçada, tá? Pensamento do governo. Então nessa brincadeira toda, vamos dar, né, a ajuda para essa pessoa. Simples assim. Se você pede as contas, é diferente. O governo entende que
Você não está precisando do dinheiro, porque você saiu do emprego porque você quis. Então, demora mais a fazer a triagem, tá? Dá a diferença de até 2 meses, tá? Só que agora, durante o coronavírus, o governo mudou um pouco esse sistema. Ele diminuiu em um mês no caso assim, para quem pede demissão, tá? Então deu aquela diminuída. Dependendo dos casos, pode sair em um mês também, igual o seguro-desemprego para quem foi demitido. Dependendo, pode levar 2 meses, tá? Não está passando mais que isso, mas demora, né? Demora um pouco mais. Desculpa os engasgos, que para poder explicar de uma forma aberta, assim, fácil, não é fácil, tá? Então a gente tem que pensar bem para não falar besteira. E tem o terceiro caso, que foi o meu caso, tá? Eu paguei o seguro-desemprego, né? Só que a empreiteira não repassou o seguro-desemprego para o governo. E nessa brincadeira toda, quem se lascou foi quem? Foi eu. E vinha descontado todo mês em folha o seguro-desemprego, né? Fui na agência do governo e falei, ó, tá aqui, provei por A mais B, né? Só que o governo falou, ó, mas não está aqui, né? Em vez do governo falar assim, não, isso aí que foi sua negação, vamos atrás para ver, o responsável da agência falou assim, não, como o problema foi com você, então você tem que resolver isso, nós não temos nada a ver. Então, resolva primeiro o seu problema, depois você vem aqui e conversa com a gente. Então você vê que às vezes a agência do governo, a Hello Acro, vale, desculpa a expressão, vale de bosta. Não vale nada. Tá dependendo da situação. Se tem algum conchavo, se tem alguma coisa assim, com determinadas empresas, só Deus sabe, não dá para alegar. Mas que são serviços de merda, desculpa a expressão, em determinados casos, né? Então, para quem acompanha o canal, viu esse caso, eu relatei esse caso assim, que eu ia lá, mostrava, filmava a frente, lá não podia filmar lá dentro porque é uma agência do governo, mas ia lá, saía, né, e dava na mesma. Então, acabei deixando para lá e perdi todos os tempos de contribuição, basicamente. Mas, continuando. De acordo com o sistema, qualquer pessoa que perca o emprego por conta do empregador tem direito ao pagamento de previdência, se tiver pago 6 meses de prêmio de seguro do ano anterior. Mudou essa regra, entre aspas, tá? Porque se for os 6 meses é para primeiro requerimento, tá? Se você faz de conta assim, tempos atrás, a primeira vez que você deu a entrada são 6 meses. Só que se você precisar de dar fazer um segundo requerimento, uma segunda entrada, é 1 ano, não são 6 meses, tá? São 1 ano de recolhimento. Então o governo está fazendo isso porque tem pessoas que trabalhavam 6 meses e passavam 6 meses passavam um certo tempo no seguro-desemprego, né? Porque o seguro-desemprego eles pagam 3 meses, tá? Dependendo do caso da situação, prorrogáveis para mais 3 meses, então fica 6 meses. E tem os casos que é o seguinte, tá? Faz de conta, se você deu uma entrada, você tem 3 meses para você receber. Mas, se você arrumou um emprego logo no primeiro mês, você tem direito a receber um bônus do governo japonês. O que é esse bônus? Tá? Seriam uma porcentagem das 3 parcelas, né, que você vai receber de uma forma só. Eles vão pagar para você uma porcentagem dessas 3 parcelas. É interessante? É bacana para quem está precisando de uma grana assim rápida, assim, geralmente dependendo do tamanho do que seria as parcelas, vem uma grana até boa, tá? Não faça igual que eu fiz, tá? Uma vez eu dei entrada, eu consegui um emprego, né, rápido, só que eu não quis pegar o bônus. Eu não peguei o bônus, então o bônus se perdeu. Eu deveria ter pego o bônus, mas não peguei. Então marquei bobeira. Vou fazer o quê? Eu tinha aquele pensamento, o governo japonês, o Japão me dá tanta coisa, para que eu vou tirar deles também? Claro que eu trabalhava, né? Na época dava meu suor, só que se não fosse pela boa vontade do governo japonês, eu não estaria aqui hoje. Tá? Então aquela velha história, não cuspir no prato que comeu, mas esse era meu pensamento. Só que eu marquei bobeira.
até poderia ter usado esse dinheiro sim para alguma outra coisa. Mas, sabe como é que é? Por isso que eu passo minha experiência para vocês. Se vocês tiverem o direito ao bônus, usem, tá? Porque ele se perde, depois você não tem direito de requerer, tá? Simples assim. Eu falo isso porque eu fui atrás e o encarregado falou assim: não, você não tem direito não, você perdeu, perdeu, meu. Você não usou aquela época, caducou, entendeu? Então por isso que eu falo para vocês, não percam as oportunidades que o governo dão para vocês. Mesmo se você tiver aquela mesma ideia que eu, tá cuspindo no prato que comeu, então o governo me deu, o Japão me deu oportunidades, eu vou retribuir de alguma forma. Sim, eu tenho esse pensamento até hoje. Só que eu mudei o pensamento de acordo com a situação. Tá? Simples assim, mas continua. Para ser elegível, ao sair do emprego voluntariamente, o exigido para o prêmio estendido para um total de 12 meses nos últimos 2 anos. Então você vê que para a pessoa ser elegível ao seguro-desemprego, se ela pedir as contas, de acordo com a reportagem da NHK, tá? Que é a televisão é a televisão estatal do Japão, tá? É a rede estatal aqui do Japão. Para a pessoa, se a pessoa pediu as contas para ser elegível ao seguro-desemprego, o período tem que ser estendido nos últimos 12 meses de 2 anos atrás. Então você tem que, nos 2 últimos atrás, você tem que ter contribuído pelo menos 1 ano, né? Senão, não rola, nos casos de quem pede as contas voluntariamente. A mulher estava, né, nos requisitos mínimos aos 11 meses, excluindo um período de que o pub foi temporariamente fechado devido à pandemia. Ela contestou o motivo de sua renúncia, citada na carta, mas o antigo empregador rejeitou. Então você vê que ela tinha 11 meses, não fechou 12, então por isso que ela foi rejeitada no seguro-desemprego, aqui no Japão. Japonês, hein? Trabalhei tão duro quanto os funcionários em tempo integral, diz ela. Mas quando as coisas pioraram, o empregador convenientemente me deixou ir e me culpou. É injusto. Porque estou pagando os prêmios do seguro, no caso eles fossem pagando os prêmios, porque é aquela velha história, eles consideram como prêmio, você pagar o seguro-desemprego, né? Se não posso receber os benefícios, estou tão frustrado. Isso aconteceu comigo também. Deu frustração? Deu, fiquei muito puto, mas vou fazer o quê? No ano até março, as agências de trabalho realizaram cerca de 40 mil consultas sobre saídas do trabalho, independentemente de uma pessoa ter deixado o emprego voluntariamente ou não, no caso ter sido demitida. O número, perdendo apenas para as consultas sobre bullying e assédio, representa um aumento de 2 vezes nos últimos 10 anos. O professor Takahata Junko, da Universidade de Kyoto Sangyo, estuda mecanismos de seguro-desemprego. Ela ressalta que os funcionários não regulares são particularmente vulneráveis ao deixar seus empregos. Funcionários não regulares no Japão são considerados aqueles que não são empregados efetivos da empresa, no caso os shains, né? Para nós que somos haken, aqui no Japão, somos por empreiteira, nós somos considerados funcionários não regulares também, tá? Então nós entramos nessa casa, né, da lei, né? Por isso que dá tanto transtorno às vezes tirar o seguro-desemprego, no caso do estrangeiro, né? Dá uma certa dor de cabeça e burocracia. Na maioria dos casos, o motivo da demissão é determinada com base em materiais preparados pelo empregador, que muitas vezes carecem de evidências que sustentem o argumento do trabalhador, diz ela. Por isso que fica mais uma dica. Quando vocês pegarem o papel, que vocês forem demitidos aqui no Japão, né, e pegarem aquele papelzinho para dar entrada no seguro-desemprego, pergunte para o seu empregador qual o tipo de carimbo que ele colocou. Dependendo do tipo de carimbo que ele colocou, isso vai te dar dor de cabeça para você tirar o seguro-desemprego. Tá? Fica a dica também. Eu sei que muita gente vai me xingar por estar falando isso, tá passando essas dicas, por quê? Eu vejo que muitas pessoas no Facebook têm o mesmo problema, né? Só que não conhece esse tal desse tipo, desse carimbo aí que eles
marcam e tem os tiques que eles dão no o empregador preenche a papelada, né, para poder entregar para você entregar na Helloaco. Então, dependendo do que for declarado ali, aquilo vai te dar uma dor de cabeça para você tirar o seguro-desemprego. Então, antes de você pegar o papel e assinar o papel que você recebeu o papel do seguro para você dar entrada no seguro-desemprego, peça para ele te falar o que ele marcou ali, tá? Porque se ele marcou algo que dê a entender que você pediu as contas, você se lascou. Entende? Então, tomem cuidado nesse ponto. Fica a dica aqui do canal para vocês. Muito agenciador, desculpa, não, agenciador não tem nada a ver com isso, me desculpe. Muitas empreiteiras no Japão não vão gostar do que eu estou falando agora, tá? Porque isso ajuda a proteger o trabalhador. Mas vai fazer o quê? Aí é a hora que o canal vai tomar mais porrada de novo, né? Porque o canal já vem tomando a frequência de ataques, né, diários. Eu mal posto vídeos aqui, vem uma pessoa e sai dando dislike em todos os vídeos. Desnecessário? É desnecessário. Quando eu falo que o brasileiro em si, não são todos, tá? São totalmente desunidos e querem um puxar o tapete do outro, não é à toa. Quem trabalha no Japão sabe disso também, né? Quem trabalha dentro de fábricas no Japão vê que existe muita rasteirada dentro das fábricas. Muita intriga, muita fofoca, muitas pessoas falando por trás. E não acontece esporádico não, tá? Tem até uma certa frequência. Então, tomem cuidado, tá? Dentro de fábricas, né? Porque tem muito brasileiro que acha que a grama do vizinho é mais verde. Só que não vê a dificuldade que o vizinho passa. Mas ele acha que ali é o melhor que o dele. Então quer aquele cargo. Então ele tenta passar rasteirada. É a mesma coisa no canal. Aqui o canal tenta passar as matérias para vocês diariamente. Claro que não consigo passar todas que a mídia japonesa passa, porque são muitas matérias. Então eu seleciono algumas e passo para vocês. Aí vem uma miséria de uma pessoa e sai dando dislike nos vídeos. Por quê? Despeito. É aquela velha história. Como eu já falei em outros vídeos, falo aqui de novo. A árvore boa que dá frutos, ela toma pedrada. Por quê? As pessoas querem derrubar os frutos. A árvore que não dá fruto nenhum não toma pedrada. Não é? Então, é aquela velha história, né? Mas que essa pessoa que está dando dislike no canal, que Deus lhe abençoe. Tá? Isso está servindo de escola para mim aprender e não ser como você, né? E aprender a ter paciência. Simples assim. Mas continuando aqui, só para acabar a matéria. Na maioria dos casos, o motivo da demissão é determinado com base em materiais preparados pelo empregador, aquilo que eu estava explicando, que, em muitas vezes, carecem de evidências que sustentem o argumento do trabalhador, diz ela. À medida que o vírus se espalha, podemos ver mais casos que o sistema de seguro de emprego atual não é adequado para o seu propósito, diz Takahata. Devíamos considerar outro mecanismo para aqueles que escapam do sistema, no caso que escapam do sistema aqui, não conseguem ser acolhidos pelo sistema, como foi o meu caso de muitas outras pessoas que estão sendo rejeitadas pelo sistema de trabalho do Japão, mesmo tendo feito o recolhimento direitinho. Então vocês estão vendo que essa realidade do Japão, sim, acontece, tem jeito, é a lei do governo, estamos sujeitos a isso. Enquanto o governo não mudar, não tem jeito, o máximo que você pode fazer, o que é? Ir no Ministério do Trabalho, quando o Helloaco não dá conta, por causa desse tipo de coisa, né? De situação, o Helloaco não dá conta, você tem que ir no Ministério do Trabalho, sim, você tem que procurar seus direitos, sim. No meu caso, eu não quis ir, por quê? Né? Primeiro, com esse problema de hérnia, ficar me deslocando, é um pé no saco, né? Causa dores, tem, dependendo do dia, horrendas. Né? E eu já não estava com grana também, para ficar gastando com combustível para ir aqui e ali. Então, melhor amargar o prejuízo e ter menos prejuízo com gastos do que vai saber o resultado que vai dar. Dependendo do resultado, daria em nada e eu teria mais gastos. Então, é questão de opção de pessoas para pessoas e casos para casos. Mas eu sugiro sim, vá procurar seus direitos. Se você tem direito à empresa, no caso a empresa ou a empreiteira te sacaneou, vá atrás. Vá atrás porque não pode deixar impune. Porque se ela, como ela faz com você, ela vai fazer com outras pessoas. Né? E você trabalhou, você suou, você tem o direito.
Por você ter direito, não pode deixar barato, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.